Apesar de ser uma velha conhecida de quase todo mundo, a gripe ainda é cercada de confusões e interpretações erradas. A doença causada pelo vírus influenza provoca hospitalizações, sobrecarrega serviços de saúde e pode evoluir para quadros graves, especialmente entre idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas. A boa notícia é que existe uma forma segura e eficaz de reduzir esse risco: a vacinação. Mesmo assim, muitas dúvidas continuam circulando. Muita gente usa a palavra gripe para se referir a qualquer resfriado ou mal-estar respiratório. Afinal, como diferenciar gripe de resfriado? Quando um quadro respiratório pode evoluir para algo mais sério? E por que a vacinação contra a gripe precisa ser atualizada todos os anos? Essas são algumas das perguntas que vamos discutir e responder hoje aqui no Saúde Sem Enrolação, o podcast do Centro de Excelência em Tecnologia e Inovação em Saúde da Universidade Federal de Goiás, o CET Saúde UFG. Eu sou Bárbara Falcão, jornalista, e nesse episódio temos a alegria de receber, primeiro remotamente, Júlio Croda, que é médico infectologista, doutor em patologia pela Universidade de São Paulo, pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E presencialmente aqui, Flúvia Amorim, enfermeira, epidemiologista e subsecretária de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás. Júlio, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco hoje. É um prazer estar falando desse tema e também nesse momento, né? Flúvia, muitíssimo obrigada por achar um tempo aí pra gente na sua agenda tão corrida e estar aqui com a gente hoje. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com o Júlio, né, que conheço já há algum tempo, e como ele mesmo falou, o momento é perfeito, né? É hora realmente da gente tirar as dúvidas e esclarecer a população. Então vamos começar. Júlio, para começar nosso papo sem enrolação, muita gente trata a gripe como algo passageiro, quase um rito de passagem do inverno. Mas o nosso episódio, ele traz um alerta muito importante, que é o seguinte: a gripe pode matar. E aí eu te pergunto, essa afirmação não é exagerada, não? Tem gente que acha que é. Não é não. A influenza, né, o vírus que está mais tradicionalmente ligado aos casos graves, né, historicamente em idosos, em crianças menores de 5 anos, pode matar. Por um bom tempo, foi o vírus responsável por hospitalização, né? Veio o Covid, né? Covid supera o vírus da influenza nessa estatística, mas a depender do ano, mesmo com a circulação do Covid, tem anos que existem mais casos hospitalizados por conta do influenza, em algumas populações específicas, quando comparado com o Covid-19. Então, assim, o que a gente observa é que influenza, a gripe, ainda mata bastante, principalmente nos extremos de idades, né, idosos e crianças, e é importante manter altas coberturas de vacinação. Flúvia, você que está na linha de frente da vigilância e da saúde aqui em Goiás, eu te pergunto como os números de 2025 e 2026 têm se comportado. A gente ainda vê muita gente negligenciando sintomas e chegando já ao posto de saúde em estado grave? Com certeza. E a gente tem uma situação, vamos falar assim, diferente, né? Pós-pandemia, a gente teve, assim, vamos falar assim, uma complicaçãozinha aí em relação à sazonalidade, aos períodos, em que a gente tem aumento de casos, mas o que a gente viu de 2024, principalmente 2025 e 2026, já é, assim, já mais uma estabilidade. Agora, 2025, ela trouxe algo um pouco mais diferente, porque a gente teve uma antecipação da sazonalidade. Né? A gente está aí com tantas mudanças climáticas, tantos fatores que podem estar interferindo, né? Mas, e esse ano a gente já está vendo uma sazonalidade mais esperada, que é ali para o começo de outono e inverno. Então, quando eu comparo, a gente vê os dados de 2025 com 2026, a gente vê que 2025 está mais dentro do padrão do que alguns anos anteriores. Isso eu estou falando para o estado de Goiás, especificamente. E o ano passado nós tivemos uma interferência muito grande, né? Um impacto muito grande do vírus influenza nos casos de síndrome respiratória. Que pós-pandemia era só Covid, né? O predominante era o Covid, o SARS-CoV-2. E o ano passado a gente viu uma diferença, porque o vírus influenza, ele sobrepôs o Covid.
né, a doença, a gripe, né, pelo vírus influenza, sobrepôs a doença Covid. E isso foi diferente. Então, assim, a gente está vendo, assim, a cada ano uma situação nova que a gente precisa estar sempre monitorando. E por isso a importância de não subestimar a doença. Seja por influenza, seja pelo SARS-CoV, né, que é o vírus que causa Covid, as pessoas precisam se atentar para as medidas de recomendação, né, as medidas de prevenção e principalmente vacinação. Sim. Júlio, dos nossos objetivos aqui no podcast é desmentir algumas fake news que têm aparecido por aí, né? E também falar sobre termos que têm sido muito pesquisados na internet, que as pessoas pesquisam sobre determinado assunto. E um termo que tem aparecido muito nas pesquisas no Google é a gripe K. Eu queria que você explicasse para a gente o que é isso, é uma nova variante mais perigosa, é apenas um nome que ganhou força nas redes sociais? O que tem de sensacionalismo e o que tem de verdade nessa gripe K? Não, continua sendo o vírus da influenza, H3N2, um vírus que circula bastante, está presente em diversas epidemias ao longo dos anos, né, de circulação de influenza, e esse subclado K, né, está relacionado a um aumento de número expressivo de casos, principalmente no hemisfério norte, que já passou pelo seu período sazonal de inverno, e essa é a preocupação, né? Parece, né, que existe um mismatch, que a gente fala em inglês, mas que basicamente é que a vacina do H3N2, né, a vacina que a gente usa para gripe é trivalente, tem a presença do H3N2. Entretanto, para esse subclado K, talvez a proteção não seja tão elevada, principalmente para a doença sintomática, mas a vacina continua protegendo o H3N2, subclado K, para doença grave. Então, qual é a percepção? Que existe uma maior circulação de influenza. E é para isso que a gente tem que se preparar. Eu estou muito preocupado, principalmente em relação à sazonalidade de 2026. A gente teve baixas coberturas nos últimos anos, muitas pessoas suscetíveis. Se a gente repetir esse padrão de baixas coberturas vacinais para a influenza, chegando um vírus, né, de influenza que que a vacina protege menos, né, do ponto de vista de doença sintomática, eventualmente esse H3N2 vai circular com maior intensidade na população. Quem não for vacinado, quem não estiver vacinado no momento dessa circulação, não vai ter proteção para as formas graves. E o que a gente pode ver? Um aumento de hospitalização e óbito por influenza na nossa sazonalidade, muito relacionado ao H3N2, subclado K, por falta de vacinação. Então, é muito importante a gente reforçar que existe esse subclado K do H3N2, da influenza, que a vacina protege para os casos graves, mas que, se a gente tiver baixas coberturas vacinais, esse subtipo do influenza vai circular com intensidade e, no cômputo geral, vai gerar bastante hospitalização e bastante óbito. Então, Flúvia, de fato, essa gripe K é uma gripe que a gente deve se preocupar mais com ela. Com certeza. E nós tivemos um resultado de sequenciamento de algumas amostras de Goiás, que até então a gente não tinha identificado nenhum caso, né, de influenza H3N2 pelo subclado K, e nós tivemos nossos primeiros casos. Em municípios, inclusive municípios turísticos, né, provavelmente esse trânsito de pessoas favoreceu essa identificação, mas é com certeza uma preocupação. Então, como o Júlio falou, a gente vem com baixas coberturas. A cobertura no Brasil está em cerca de 55%, isso para 2025. Então, quando eu penso em 55%, praticamente metade dos que deveriam, dos que têm o maior risco de agravamento, só metade tomou vacina. E quando a gente fala, só para explicar para o nosso ouvinte, quando a gente fala 55%, não é 55% da população, é 55% de quem deveria ter se vacinado. Exatamente, dos grupos prioritários. Aí eu estou falando especificamente criança, gestante, idoso, né? Prioritariamente pessoas desses três grupos. E nós chegamos a 55%. Então, muitas pessoas, como o Júlio falou, susceptíveis, né? Estão aí susceptíveis, porque no ano passado eles já não tomaram a vacina, e se a gente não conseguir essa vacinação de forma rápida, e essa é uma preocupação nossa. A gente precisa vacinar até maio, que era o ideal, 90%. O ideal era vacinar 90% dos grupos prioritários até maio, para que quando começasse realmente a nossa sazonalidade mais forte, né, principalmente aqui para Goiás, que é ali entre final de maio, junho e julho, a gente já tivesse com essas pessoas protegidas.
E a gente fez um estudo, né, o Centro de Inteligência Epidemiológica da Secretaria de Estado fez um estudo ano passado para tentar fazer uma avaliação de todas as internações por doença respiratória, né, aguda grave. E nesse estudo que foi feito, 70% das pessoas que foram hospitalizadas, inclusive em UTIs, não eram vacinadas. Isso para Goiás. Então, isso mostra o quão impactante é essa doença para os serviços de saúde. Estão lá ocupando UTIs, leitos, que poderiam estar sendo ocupados por pessoas que têm uma gravidade por uma doença ou uma grave que não tem vacina, um infarto, um AVC. Então, acaba que essas pessoas ocupam um leito de UTI, né, que poderiam estar sendo ocupados por essas outras pessoas que às vezes ficam em fila de espera, mas que por não terem vacinado estão lá. Então, mostra a questão não só individual, né, de proteção individual, a proteção coletiva, mas a importância também nos serviços de saúde. Não é só por nós, né? É pelos outros também. Isso é muito importante. Agora, Júlio, uma das maiores confusões é entre gripe e resfriado. Como as pessoas podem diferenciar os dois em casa e entender quando esse quadro, de fato, está gerando uma preocupação e pode evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave? Assim, no início é muito difícil, né? Porque o resfriado, ele também dá sintomas respiratórios altos. A gente fala gripe, aquele resfriado mais forte, né? Que eventualmente apresenta tosse, uma febre mais persistente. Então, assim, essa é uma diferenciação importante. Do ponto de vista, né, da vigilância, eventualmente do ponto de vista dos cuidados, os cuidados são os mesmos, né? Do ponto de vista de idosos, de crianças, dos extremos de idade. O idoso, por exemplo, ele não faz febre com frequência, né? Então, esse seria um sintoma que seria muito difícil diferenciar. Então, assim, o que a gente sempre recomenda, né? Preste atenção nos sintomas. Se você apresenta algum sintoma respiratório, principalmente associado à tosse, muita falta de ar, esse é um sintoma de gravidade. E é importante, sim, estar atento, passar por uma avaliação médica, clínica. Se lembra que na época do Covid, né, a gente tinha alguns pacientes, principalmente os idosos, imunossuprimidos, pessoas com múltiplas comorbidades, que eventualmente estava bem. Quando a gente colocava o oxímetro, ele estava com aquela saturação que mede a oxigenação no sangue muito baixa. Então, assim, se você também eventualmente não tem tosse, não tem falta de ar espontâneo, mas você anda um pouco, você está com sintomas gripais, anda um pouco e sente muita falta de ar, isso é um indicativo também que a oxigenação no sangue não está legal e que você precisa procurar com urgência uma unidade de saúde para ser avaliado. Flúvia, ao contrário de algumas vacinas que a gente toma, às vezes, poucas vezes na vida, 1 ou 2 vezes, a vacina da gripe é uma vacina anual. E eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo o porquê disso. Por que tem que tomar essa vacina todo ano? Bom, são algumas explicações. Uma delas é que o vírus influenza, ele sofre mutação, ele pode sofrer alterações, né? E essas alterações podem fazer com que a vacina anterior daquele ano, ela não seja tão eficaz mais. Então, é muito importante a pessoa se vacinar todo ano. E outra é a durabilidade mesmo dessa proteção, né? Eles falam em média 10, 12 meses, né? Então, é necessário que todo ano essas pessoas que são de grupos prioritários recebam a vacina. E aí eu vou chamar a atenção porque até janeiro desse ano, até 31 de janeiro deste ano, a gente ainda estava disponibilizando nos postos de saúde vacina do ano passado. Então, às vezes, a pessoa tomou essa vacina agora em janeiro e fala, não, esse ano eu já tomei. Mas se ela tomou até 31 de janeiro, ela tomou a vacina do ano passado. Então, ela precisa voltar ao posto de saúde para tomar a vacina atualizada, a vacina deste ano. Certo. Então, tem que tomar todo ano. Se eu tomei há 2 anos, por exemplo, não vale. Não vale. Todo ano ela tem que tomar. Se ela tomou ano passado, já não vale. Ela tem que tomar esse ano de novo. Aproveitando esse gancho de vacina, Flúvia, a gente falou dos grupos prioritários. E quem não é dos grupos prioritários, tem vacina para todo mundo? A gente deve tomar, não deve? Como se posicionar? Primeiro é deixar claro assim que, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações, né, quando a gente pega os grupos prioritários, são 18 grupos prioritários. Então, são muitos grupos. Aqui em Goiás, são cerca de 2 milhões e 700 mil pessoas. Olha só, então é uma grande parte da população, Sim. que é nós estamos em cerca de 7 milhões. Então, são trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde, trabalhadores das forças de salvamento e segurança, tem caminhoneiros, aeroportuários,
funcionários, pessoas que trabalham no sistema carcerário. Então, são muitos grupos. Então, eu oriento as pessoas a procurarem o site, né, para ver ali se ela entra em algum grupo e poder se vacinar. Agora, desses 18, os que mais nos preocupam é o grupo de crianças, idosos e gestantes. Né? Porque esses são os que vão para o hospital, são esses, infelizmente, que estão indo a óbito. Então, é muito importante. Quem é principalmente desses 3, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60, que procurem rapidamente. Né? A vacina você não toma a vacina hoje, já está protegida. Ela leva um tempo, né? Em cerca de 15 dias para fazer efeito. Então, quanto mais rápido se vacinar, mais rápido a pessoa vai estar protegida. E se a pessoa não faz parte de nenhum desses grupos prioritários, ela pode tomar no setor privado ou no Sim, SUS? Pode tomar no setor privado. Então, hoje o Ministério da Saúde está deixando claro que a vacina é para os grupos prioritários. Né? Nós já tivemos anos anteriores em que liberou para a população como um todo. Não tem essa previsão nesse momento. Então, se a pessoa quer se vacinar, não faz parte dos grupos, a orientação é procurar um serviço privado. E também, essa vacina do setor privado também é atualizada todo ano? Da mesma forma da pública. E esse ano a gente tem uma novidade, porque ela é igual. Né? Porque antes tinha a tetravalente no setor privado e a trivalente no setor público. E agora as duas estão da mesma forma, com a mesma composição. Maravilha. Agora, Júlio, uma outra questão que a gente trata muito aqui no podcast é a automedicação, essa coisa do Google, do ChatGPT dar o diagnóstico, e é uma coisa que acontece muito nos casos de gripe. E aí eu te pergunto, é algo perigoso? A pessoa deve sempre procurar um médico, ou se percebe que não está grave, ela pode sim tomar um remédio ou outro para aliviar os sintomas? Eu acho que é importante sempre esses grupos de risco, né, como foi falado pela Flúvia, que tem um risco maior de hospitalização, gestantes, idosos, crianças de 6 meses a 6 anos, procurar um médico, porque é necessário uma avaliação completa, principalmente se tem sintomas respiratórios baixos, tosse, falta de ar, para a gente entender se não é o caso de hospitalização, mas também se não é o caso de utilizar uma medicação que já existe, que está disponível, que é o Tamiflu, que é um antiviral para a influenza. Existem indicações precisas para alguns grupos específicos, mas esse diagnóstico tem que ser feito até 72 horas, para que o paciente tenha benefício com esse antiviral que está disponível no SUS. Então, esses grupos prioritários, que são geralmente os grupos que podem ter acesso à medicação, importante que ele passe por uma avaliação nas primeiras 72 horas, para ver a indicação ou não do antiviral, indicação ou não de hospitalização. Então, os demais grupos a gente fica mais tranquilo, né? Porque a chance de evoluir para hospitalização e gravidade é maior. As pessoas vacinadas, depois de 15 dias, também a gente fica mais tranquilo, que existe uma grande proteção em relação à hospitalização associada à vacina. Então, sim, é importante ter cuidado, principalmente no momento de sazonalidade, de circulação intensa, onde os serviços de saúde estão superlotados, né, com uma demanda enorme, principalmente de pessoas não vacinadas, priorizar também esse grupo no atendimento, porque são o grupo que vai evoluir com mais gravidade. Bárbara, quero só aproveitar essa fala do Júlio, porque assim, um problema que nós identificamos no ano passado foi a baixa utilização do oseltamivir. Então, nós tínhamos medicação disponível nos postos, que é o Tamiflu, né? É o Tamiflu. Então, nós tínhamos o medicamento disponível nas unidades, mas muito pouco utilizado, talvez por falta de conhecimento. Então, nós começamos desde o ano passado a fazer um trabalho com o Conselho Regional de Medicina para que eles, para estimular os médicos a prescreverem, porque nós temos disponível no SUS, e não precisa ser atendido somente no SUS para receber o medicamento. Ele pode ser atendido numa rede privada, pegar a sua prescrição, um documento pessoal e procurar uma unidade do SUS para pegar o medicamento. Importante, eu acho também, para a gente finalizar, essa questão de enfatizar que a pessoa deve procurar um atendimento médico, especialmente se ela estiver nesses grupos prioritários, né? Porque a gripe, realmente, é uma coisa que a gente vê muito, assim, faz isso, toma esse chá aqui que vai resolver, toma esse suco. E muitas vezes, imagino que as pessoas fiquem em casa pensando, vai melhorar. Mas dependendo, né, da condição de saúde, ou se ela faz parte desses grupos prioritários, pode ser que não melhore, né? E a gente chama atenção principalmente para os grupos prioritários, né? Principalmente idosos, porque quando a gente avalia a internação e óbito, esse é o maior número, é nesse grupo o maior número. Então, idoso, eu falo que não pode brincar, né? Apresentou sintoma respiratório, né? Procurar o médico para poder fazer essa condução e essa avaliação do paciente. Né? Criança, da mesma forma, né? A gente tem uma preocupação com as crianças, mas às vezes é mais
mais fácil, você vê mais criança indo para o hospital do que o idoso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses grupos e gestantes também. Então, primeiro, vacinar rapidamente, a primeira orientação é vacinar, né? Porque vai diminuir bastante esse caso grave, essa possibilidade de óbito, inclusive, e depois mesmo vacinar, tomar os cuidados que a gente já tá, né, já sabe. Maravilha. Agora a gente vai para o nosso primeiro quadro, que é o quadro Mitos e Verdades. Eu vou falar aqui uma afirmação, uma frase, e vocês vão me dizer, eu vou apontar quem vai falar, então vocês vão me dizer se é mito ou verdade e explicar por quê. A ideia é dar uma explicação bem simples e só dizer pra gente se de fato é mito ou verdade. Começando com Flúvia. Mito ou verdade? A vacina da gripe causa gripe. Bom, vamos lá. A vacina da gripe, ela é feita com vírus inativado. Então, assim, ou seja, o vírus morto, né? O vírus está morto. Então, ela não causa gripe, mas ela pode causar alguma reação, um mal-estar. Geralmente é uma dor local, que a gente mais encontra é dor local, às vezes uma vermelhidão, mas ela pode dar um mal-estar, às vezes dá um calafrio, uma febre, pode, né? Mas não é a gripe. Como o próprio Júlio falou, a gripe é uma doença mais intensa, de mais longa duração, de que causa uma prostração, ela é mais intensa e mais duradoura. O que eu estou falando é de uma reação, na maioria das vezes, muito leve quando acontece. É uma reação muito leve, de um mal-estar, às vezes, mas a grande parte é uma dor local e não passa disso. Então não é gripe. Não é gripe. É mito, tá? então? É mito. Júlio, mito ou verdade? Estou saudável, não preciso tomar a vacina contra a gripe. É mito. É mito. Justamente porque a gente tem essas pessoas que apenas pela idade já tem um risco maior de desenvolver formas graves da doença. A resposta imunológica dessas pessoas, a criança, né, muito jovem, ainda não foi exposta ao vírus da gripe, não tem, a gente fala que não tem imunidade ainda, né, então por isso que ela pode responder de uma forma diferenciada, inclusive evoluindo com gravidade, porque não tem proteção, e o idoso a gente chama de imunossenescência, né? Várias doenças estão associadas a isso. No Covid, a gente viu muito isso, né? Até a resposta às vacinas não são tão adequadas, porque ele não consegue gerar a resposta imunológica. Então, é mito, porque a gente tem pessoas saudáveis, gestante é uma pessoa saudável, mas ela tem o maior risco de evoluir com gravidade. Um idoso, eventualmente, ele tá bem nutrido, ele faz exercício, mas pela condição fisiológica da idade, né? E os idosos mais em idades extremas, tem maior risco de evoluir com gravidade, mesmo ele saudável, com check-up ok, cardiológico ok, né, ele apresenta maior risco e, portanto, ele deve tomar a vacina. Esses são os grupos prioritários. Eventualmente, a gente vai ter muita pessoa saudável nesses grupos prioritários. Maravilha. Flúvia, a vacina da gripe pode proteger contra doenças do coração e infarto. Mito ou verdade? Bom, a vacina da gripe é contra a gripe causada pelo vírus influenza, o que tem doenças, sintomas respiratórios. Estou falando de uma doença respiratória que causa sintomas respiratórios, tá? Então, assim, infelizmente não é o comum que a gente vê, né? Pelo contrário, as pessoas falam que ela causa doença, assim como foi falado, ela não causa doença, ela vem para proteger. E eu vou até complementar, né? A gente pode falar que é uma verdade, né? Porque tem dados mostrando, né, que quem é vacinado durante o período sazonal de circulação da gripe tem menos eventos cardíacos, principalmente infarto. O pessoal atribui muito ao processo inflamatório que é gerado a partir da infecção. Então, assim, a gente não pode falar que é uma proteção direta, mas a gente pode falar que é verdade, porque indiretamente ela protege esses idosos com menor eventos cardíacos, principalmente infarto, nesse período sazonal de circulação do vírus. Vamos lá, Júlio. A vacina do ano passado ainda vale para esse ano, mito ou verdade? Mito. Todo ano você tem que tomar vacina de influenza. Existe uma atualização das cepas que estão na vacina e, além disso, não só atualização, como a gente comentou, os idosos têm imunossenescência, uma resposta imunológica menor. Então, assim, depois de um ano, não existe mais uma resposta imunológica protetiva para os idosos. Existe até locais que recomendam, né, 2 doses de influenza ou de Covid, a gente em algum momento recomendou para esses grupos mais idosos.
E como o idoso faz parte desse grupo, né, prioritário, então é mito, a vacina de influenza tem que ser ministrada todos os anos, então a gente tem que tomar essa vacina todos os anos. Flúvia, essa eu quero ver, hein? Bora. Mito ou verdade? A gripe K é um novo vírus mortal e resistente à vacina. Não é um novo vírus, né? Então, assim, o vírus da gripe, nós estamos falando do vírus influenza H3N2, que é um vírus já conhecido, né? Quando a gente fala subclado, que é uma parte desse vírus que teve uma modificação, né? Então, não é um vírus novo. Agora, essa modificação no vírus pode aumentar a transmissibilidade, que é o que está sendo observado, né? E também diminuir a questão da resposta imune para a vacina, porque quando a vacina saiu, esse subclado ainda não estava circulando, né? Então, a vacina ainda não tinha o componente para ajudar, né, na sua totalidade. Mas quem toma a vacina, ela tem uma proteção sim para formas graves. Não pode até não diminuir doença. Ela pode ter os sintomas, ela pode ter febre, ela pode ter sintomas respiratórios, mas a vacina, mesmo por o subclado K, ela pode ter uma proteção considerável para formas graves. Deixar isso claro. Então, não é um novo vírus, é um vírus já conhecido, mas é uma parte desse vírus conhecido que foi modificado. Mito ou verdade, então? Então, é mito. Não é um novo vírus. Maravilha. E pra gente finalizar, Júlio, mito ou verdade? A vacina é a principal proteção que temos contra a gripe. É verdade, com certeza, né? A gente sabe que não só a vacina de influenza, mas todas as vacinas que estão disponíveis teve um impacto enorme no aumento da expectativa de vida. E é bom a gente entender, né? Depois do Covid, houve um aumento, né, de fake news, aumento da hesitação vacinal, e a gente sabe que essa vacina de influenza é antiga, uma tecnologia antiga. Então, assim, já foi ministrada para milhões de pessoas, bilhões eventualmente no mundo, bastante segura. Então, assim, ela garante uma proteção muito importante e a principal medida de prevenção que nós temos. Muito bom. Para finalizar agora, eu vou pedir para cada um de vocês dar uma dica de bolso. É o nosso quadro Dicas de Bolso, que é uma dica simples para quem está nos ouvindo, que pode praticar aí no dia a dia para melhorar a qualidade de vida. Bom, pensando em doença respiratória, né, em gripe que a gente está falando, primeiro é vacina, óbvio, né, que a gente falou várias vezes. Em segundo, a gente fala de etiqueta respiratória, que foi tão utilizada no Covid e que parece estar caindo no esquecimento de novo. Que é a né? máscara. Que é não só a máscara, mas higienizar sempre as mãos, né, você, principalmente ao tocar objetos que outras pessoas tocaram, evitar levar principalmente idosos e crianças para locais com muita aglomeração de pessoas, com pouca ventilação, porque você favorece, né, a transmissão em ambientes como esse. Uso de máscara, principalmente quem está com sintoma respiratório, né? Por exemplo, estou no meu trabalho, de repente eu comecei a espirrar, tossir, vou colocar uma máscara, depois vou procurar saber o que eu tenho, né? E evitar também, para evitar dentro de casa essa transmissão. Então, algo que a gente utilizou muito durante a pandemia, mas que as pessoas parecem que estão esquecendo novamente. Sim. E que devem ser sempre lembradas. Muito obrigada, Flúvia. E você, Júlio, qual a sua dica de bolso? Minha dica vai para os idosos e gestantes, né? A gente sabe que para o idoso a gente tem disponível a vacina da influenza, mas também a vacina do Covid-19. Por que não, quando se vacinar e na unidade básica de saúde, também não estar protegido para o Covid-19? No setor privado, a gente já tem a vacina de vírus sincicial respiratório, né? Quem é do setor privado pode adquirir essa vacina. Você vai estar protegida contra os 3 principais vírus em idosos. A gente tem vacina para pneumococo, que também é uma doença respiratória, que previne muito bem, que o idoso deve utilizar. Então, a gente tem com essas 3 vacinas virais, a vacina de pneumococo, o idoso ele vai estar protegido para as doenças respiratórias nesse período sazonal. E a dica para gestante, a gente tem a vacina agora de influenza, mas também tem a vacina do Covid e do vírus sincicial no SUS para gestante. Ela previne a bronquiolite, que é uma doença extremamente grave que lota as unidades de terapia intensiva neonatal. Então, é o momento, sim, da gestante no SUS se prevenir para Covid, influenza e vírus sincicial respiratório. Fico alerta, então. E se você, ouvinte, ficou com alguma dúvida, quer sugerir temas ou compartilhar situações que a gente precisa discutir por aqui, manda uma mensagem para o nosso Instagram no @7saúde, CETI Saúde, ou para o nosso e-mail 7saude@ufg.br.
Quero agradecer imensamente a participação da Flúvia Amorim. Muito obrigada, Flúvia. Obrigada a vocês. É um prazer estar aqui. O SET Saúde tem sido nosso parceiro em várias outras demandas, né? Então, a gente só tem que agradecer e desejar boa sorte, né, para esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigada. Júlio Croda, muitíssimo obrigada. Prazer estar com a Flúvia, uma grande amiga aí, que a gente já teve muitas batalhas juntos, né? Então, o pessoal da vigilância é muito ativo e muito, assim, vamos dizer, participativo nas questões de saúde pública. Então, é um exemplo aí a Flúvia para Goiás, né? O trabalho, a dedicação e todo o empenho que ela faz aí para melhorar as coberturas vacinais, melhorar a vigilância. E é um prazer estar com ela aí nesse podcast que leva informação de qualidade. Acho que o roteiro foi excelente também, a gente conversou de vários assuntos e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Esse foi o Saúde Sem Enrolação, o podcast do Centro de Excelência em Tecnologia, Inovação e Saúde da Universidade Federal de Goiás, o SET Saúde UFG. No episódio de hoje, falamos sobre a importância da vacina da gripe. Recebemos Júlio Croda, médico infectologista, doutor em patologia pela Universidade de São Paulo, pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E também a Flúvia Amorim, que é enfermeira, epidemiologista e subsecretária de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás. Se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos, com a família, se inscreva no nosso canal no YouTube e acompanhe também as redes do SET Saúde UFG. Um grande abraço e até o próximo episódio.